Fanfantoche apresenta Jesus e os 12 discípulos. Jesus chamou 12 discípulos para andar com ele durante seu ministério. Pregando o Evangelho ao mundo, escolheu cada um com muito critério. Depois que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para os acompanhar. Eles viajaram para outras terras, fundaram igrejas e muitos milagres puderam vivenciar. Vamos então sobre cada um deles conhecer? Judas Tadeu era muito querido por todos, um discípulo amável e profundo. Perguntou a Jesus: Senhor, por que razão hás de manifestar-se a nós e não ao mundo? E com resposta, Jesus explicou que após ele viria o Espírito Santo para os ensinar sobre tudo. Ele também participou dos Pentecostes e era um dos mais fervorosos do grupo. Bartolomeu foi uma pessoa em quem não foi encontrada nenhuma maldade. Era dupla de Filipe na pregação do Evangelho e construíram uma bela amizade. A Jesus ele reconheceu: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus lhe disse: Um dia verás anjos descerem e subirem do céu. Mateus foi um grande contribuinte financeiro com a sua generosidade. Ele conversava harmoniosamente entre todos, com muita facilidade. Jesus participou de um banquete especial na casa de Mateus, o que gerou muita discussão entre os fariseus. Filipe era detalhista e tinha um jeito organizado de ser. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Ele foi a Jesus dizer: Quem me vê, vê ao Pai. Jesus respondeu e completou profetizando: Vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Simão Pedro era muito prático e amoroso, porém, às vezes, ele era impulsivo. Foi o primeiro líder da igreja cristã e reconheceu Jesus como Filho do Deus vivo. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Jesus havia falado. E para completar, defendendo Jesus, ele até cortou a orelha de um soldado. André era zeloso e organizado. Ele pescava junto com Pedro, seu irmão. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus os chamou para a missão. André e Filipe eram amigos e muito parceiros. Podemos dizer que eles foram os primeiros missionários estrangeiros. Tiago de Alfeu era um dos discípulos de Jesus, homem de oração. A Bíblia não falou muito sobre ele, mas sabemos que ele prosseguiu até o fim com sua missão. Pregou o Evangelho na Palestina e no Egito. Era justo e muito simples, e sempre evitava qualquer conflito. Judas Iscariotes era criativo, intuitivo e muito preocupado com o futuro. Sendo um dos mais instruídos dentre os discípulos, ele teve um fim duro. Cuidava do dinheiro e das finanças do grupo, mas com maldade ele agiu. Em troca de 30 moedas de prata, Jesus ele traiu. Simão de Ozelote também o chamavam. Esse nome se referia aos homens que lutavam contra a dominação dos romanos e para a libertação de Israel. Ele era um homem muito participativo, leal e fiel. João, como um jovem sensível e afetuoso, foi considerado. Ele era o discípulo que ao mestre era muito achegado. Quando Jesus foi crucificado, pediu para João de sua mãe cuidar. Daquela hora em diante, João a levou para o seu lar. Tiago era um jovem ousado e também muito criativo e cativante. Ele teve uma experiência, onde viu a face de Jesus diante dele ficar brilhante. Certo dia, Pedro, Tiago e João pescavam no mar. Quando viveram um milagre, vendo Jesus muitos peixes providenciar. Tomé, ao mesmo tempo
que era pessimista e bastante exagerado, tinha uma enorme devoção por Jesus e o seguia por todo lado. Depois da crucificação, Jesus ressurreto os discípulos visitou. Tomé precisou ver para crer, pois ouvindo o que aconteceu, rapidamente duvidou. Essas são as características dos discípulos de Jesus, 12 homens escolhidos com um propósito além da cruz. Cada passo que deram ao lado do Mestre os ensinaram. Eles cumpriram sua missão no mundo e ensinamentos preciosos nos deixaram. Para mais histórias, acesse nossas redes sociais. Fanfantoche.